Você é carioca da gema, nascida no Rio de Janeiro. Carioca da gema, nascida no Rio de Janeiro. Que coisa linda, hein? Paulistana de Campeoníssima. coração agora. Você começa muito cedo no esporte, né? Incrível, Bodyboard. né? Com 13 anos, Bodyboard. Sim, 5 vezes campeã. 4. Não, Mundial. No Mundial foram 4. 5 brasileiras. 5 brasileiras. Eu sei da tua história. Tá bom. Então para de me corrigir, deixa eu concluir. Ok. Entendeu? Foi 4 Mundial, 5 vezes brasileira. Isso. Que negócio louco, né? Olha só. Gente, é uma criança. Não mudou nada, né, cara? Não mudou absolutamente nada. Impressionante. Ah, não, mudei muito. Aí como, cara? Impressionante. Aparência. Aparência. Mudou pouco. Mudei muito. E aí, como é que foi essa história, menina? Que loucura, coisa gostosa, né? Não, foi muito... Deu uma viajada, hein? Não, na verdade é o seguinte, porque eu queria ser jogadora de vôlei, né? E eu não consegui. Então o bodyboard chegou pra mim numa enorme frustração, porque eu queria ser igual a Isabel, igual a Jaqueline, eu queria ir para uma Olimpíada, eu adorava esporte coletivo. E aí eu parei num esporte individual, que na época as minhas melhores amigas praticavam. Era uma febre no Rio de Janeiro, né, entre as mulheres, principalmente. E aí eu me vi ali naquele meio, e aí quer dizer, eu já vivia na praia, eu cresci na praia, né? Eu cresci no Rio de Janeiro, eu morava muito perto da praia, eu ia andando para a praia. Então, assim, era um ambiente que era meu ambiente, de criança. Porque eu comecei a pegar onda, eu ainda era criança, eu tinha 10 anos de idade. Então todo mundo ali fazia isso, e as meninas, principalmente as minhas amigas. Então foi por isso que eu comecei. Mas o esporte que eu queria mesmo era jogar vôlei, eu queria ser jogadora de vôlei. Pô, mas você não foi campeã do mundo 5 vezes, só isso. Não, mas eu não estou reclamando, não. Eu sou muito grata. Ainda bem que eu fui negada na escolinha do Flamengo e na escolinha do Fluminense. Porque foi assim que eu fui pegar onda. E foi maravilhoso. Porque eu participei do início de um movimento que foi muito forte, de jovens, né? Assim, do bodyboard, do surf, jovens que tinham uma cabeça mais livre, que iam atrás dos seus desejos, dos seus sonhos. Então eu tive muita ajuda da minha escola, eu estudava em escola pública, eu estudei em escola pública, e foi por isso que eu consegui pegar onda, foi por isso que eu consegui viajar pelo mundo, porque a minha escola me apoiava, não era uma escola particular que ficava lá anotando presença, falta, numa época em que as escolas não apoiavam a prática esportiva, e a minha escola pública apoiou a minha prática esportiva. Então, assim, eu me lembro quando eu fui campeã do mundo com 13 anos de idade, assim, recém-feitos, né? Porque eu cheguei no Havaí com 12 e competi com 13. Eu fiz aniversário no Havaí. E aí eu competi com 13 anos, cheguei, e quando eu cheguei na minha escola, a gente sempre tinha uma formação que a gente cantava o hino nacional antes de começar as aulas, né? A gente formava, cantava o hino nacional e íamos para as salas. E quando eu cheguei na escola, antes do hino nacional, tinham vários cartazes assim, feitos por alunos da escola. Parabéns, Glenda, seja bem-vinda de volta, que legal, que orgulho. Isso assim, promovido pela minha escola, obviamente pela minha diretora, a Inesita, que depois virou até secretária de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Olha só. E aí, assim, eu me sentia muito acolhida, né? Eu era muito acolhida na minha escola. Então, isso permitiu para que eu continuasse a viajar, a competir, numa época que as escolas não apoiavam os atletas, né? Pelo contrário, ainda mais o meu esporte, que era um esporte que não era conhecido, era um esporte que estava começando. Era um esporte recriminado, né? Porque na época surfista, bodyboarder, né? As pessoas olhavam pra gente e falavam assim, não quer estudar, é maconheiro, é vagabundo. A verdade é essa. E ali não tinha, assim, muitos de nós acabaram virando grandes empresários, e não tinha nada de vagabundo, e não tinha nada de maconheiro, e não tinha nada de nada. Tinha de adolescentes que queriam fazer aquilo que gostavam, e de fato faziam aquilo que gostavam, né? Eu acho que a minha geração, quer dizer, não a minha, um pouco acima da minha, porque eu era muito jovem no meio de outros jovens de 15, 16, 17 anos, e eu tinha 12, 13. Mas esses jovens de 15, 16 e 17 eram jovens disruptivos, né? Assim, eu acho que eles marcaram uma década
não só no esporte, mas também na cultura, né? A gente vê aí Legião Urbana, né? Assim, a época do rock, né? O Cazuza. Ira, exatamente. Até RPM, um certo momento. RPM depois, um pouco depois, ali depois, 88, 89, né? 87, 88, 89, mas enfim, eram muitos jovens em diversas áreas que queriam quebrar padrões, né? Iniciar coisas novas, né? Fazer o que gostavam. E assim, eu era muito jovem, né? Não posso dizer que eu represento a década de 80, não represento a década de 80. Mas como eu era muito jovem no meio de tantos outros mais velhos do que eu, e sempre foi assim, eu acabo me incluindo e como você descobriu E como você descobriu essa parada, de repente? Foi lá indo surfar? Foi indo brincar? Como é que foi? Não, na verdade, assim... Você falou, não, vou pegar essa parada aqui e vou tocar. Eu morava num condomínio no Rio de Janeiro, e nesse condomínio eram meninas, né? Assim, eu era mais jovem, eu tinha 10, a minha amiga tinha 12, a irmã dela tinha 14... A Andréia, que foi assim, uma percussora no surf feminino, a Andréia Lopes, tinha... Peraí, eu tinha 10, a Andréia devia ter 11 ou 12, a Andréia bate mais ou menos comigo. E éramos todas do mesmo condomínio e a gente vivia na mesma praia, porque a gente atravessava a balsa e chegava na praia e ficava lá na praia. E ali a coisa começou... Sabe quando você está no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas? E era isso que estava acontecendo comigo. Eu estava com as minhas amigas. E a Isabela Nogueira, que era a mais velha de todas nós, começou antes da gente. E aí aquela coisa, né? Você vê a mais velha começando, você fala, pô, que coisa legal, que, pô, maneiro, né? Pô, já tô aqui, já. A gente pegava onda de jacaré, né? Ali, a gente estava ali, a gente pegava onda de jacaré. E aí só foi encaixar a prancha ali e sair deslizando. A Andréia Lopes tentou me convencer a pegar onda. Eu até tentei pegar onda em pé, mas aí quebrei os dentes. Eu falei, Andréia, tchau, não quero mais isso. Eu quero isso aqui, que é mais legal. Bateu a cara no chão? Nossa, foi horrível. Não. Eu caí. E aí nisso, a prancha voltou. Quando a prancha voltou no strap, voltou na minha cara, assim, blá. Tá mentindo. Aí quebrei dente, quase desmaiei. Meu Deus. Tive concursão. Sabe aquela... Convulsão? Não, convulsão não, não, concursão. Concursão. Que é mais light. Fiquei tonta, aí não sabia onde estava, a sorte que o mar estava pequeno. Aí, Glenda, você tá bem? Não tô bem, não falava coisa com coisa. Aí me tiraram da mar, eu quebrei os dentes. Mas enfim. Meu Deus. Aí eu fui pegar onda de bodyboard, falei, não quero surf não, vou pegar onda de bodyboard. Mas, enfim, eu estava no lugar certo, onde as coisas estavam acontecendo. Aí só conquistou 4 brasileiros e 5 brasileiros e 4 mundiais. Pouca coisa, né? É orgulho, hein, cara? Mas eu quero deixar aqui bem claro que isso só aconteceu também porque os meus pais foram muito corajosos. E também porque menina de 13 anos vai para Havaí naquela época. Exatamente, 13 anos no Havaí. Assim, eu não teria coragem de deixar o meu filho, por exemplo, fazer isso, meus filhos. Como, por exemplo, tanto o Gabriel e o Eduardo pegam onda. O Gabriel é o meu mais velho e o Eduardo é o meu mais novo. Os dois pegam onda. Os dois pegam onda de surf. E eu sempre, assim, eu ficava de olho e por exemplo, o Gabriel, né, que começou a pegar o Gabriel... A diferença dos meus filhos é de 10 anos, é muita diferença. Então, assim, o Gabriel ficava mais comigo numa época que eu pegava mais onda. E eu não deixava o Gabriel sozinho. Assim, eu vou junto, vou entrar junto, vou pegar onda junto, imagina. E meus pais tiveram muita coragem de deixar eu pegar onda em lugares bem perigosos. Nossa. Eles foram bem maneiros, perigosos, né? Foram bem corajosos. E uma escola que sempre me apoiou, que foi a escola pública. Eu sou muito grata à minha escola, porque se não fosse a minha escola, talvez os meus pais não tivessem deixado eu continuar na modalidade. Você passava de ano na boa? A gente viajava muito, eu viajava muito, eu ficava muito tempo fora. Então. E passava de ano na boa? Estudando? Porque era mais dificuldade, não tinha aquela coisa de internet. Eu passava de ano porque eu estudava muito. Não era porque era uma escola pública. Não é assim, não. Escola pública exige. Eles passavam para mim os capítulos dos livros que eu tinha que estudar. Eu estudava. E vinha fazer as provas. E aí eu chegava, aí eu tinha aula particular antes de fazer a prova. Ele falou assim, Glenda, a prova é tal dia. Aí eu fazia aula particular para aquilo ali, eu fazia a prova. E assim, meus professores eram maravilhosos, eu tenho um contato com alguma das minhas professoras até hoje, e não foi fácil não, foi bem duro. Eu tive que me virar mesmo, estudar mesmo, estudei para valer, para conseguir passar de ano.